Olá, boa tarde. Hoje vamos falar sobre a classificação dos triângulos. E começamos pelo triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os lados todos iguais, ou seja, este lado tem a mesma medida que este e que este. São os lados todos iguais. E além disso, os seus ângulos anteriores têm a mesma amplitude, ou seja, têm os mesmos graus. São inferiores a 90 graus e será sempre um ângulo agudo, mas esta medida é a mesma do que esta e a mesma do que esta. Temos também o triângulo isósceles, ou seja, é um triângulo que tem dois lados iguais e o outro será diferente. Os seus ângulos anteriores também, ou seja, os seus dois ângulos anteriores dos lados iguais, imaginem este lado igual, também têm a mesma amplitude, sendo que o outro será diferente. E vemos aqui um exemplo de um triângulo isósceles, em que aqui o seu ângulo anterior tem 30 graus, aqui tem 30 graus, mas este terá 120. Portanto, ele tem dois lados iguais, este mede do mesmo centímetros, este mede mesmo centímetros, mas este já é diferente e mede centímetros diferentes. E agora temos também o triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Ele tem todos os lados são diferentes. Este é diferente e este é diferente. A sua amplitude interior também é diferente. E por isso, se a amplitude anterior prefazer 180 graus, trata-se de um ângulo escaleno. Podemos também diferenciá-lo desta forma, ou seja, 60 mais 40 é 100, 100 mais 80, 180. Portanto, é o ângulo escaleno. Agora que já falámos da classificação quanto aos lados dos triângulos, vamos falar da classificação quanto aos seus ângulos. Então, quanto aos seus ângulos, temos aqui um acutângulo, ou seja, tem três ângulos agudos, que é menor de 90 graus, tem também os seus lados todos diferentes, portanto, é um triângulo escaleno. E o que diferencia um acutângulo de outro tipo de triângulo é que ele tem os ângulos são agudos menor que 90 graus, portanto, não tem que obrigatoriamente ser escaleno. Este é um exemplo de um triângulo escaleno. E um triângulo retângulo? Ou seja, um triângulo retângulo tem um dos seus ângulos tem um ângulo reto, ou seja, que faz aqui 90 graus, portanto, logo é um triângulo retângulo, portanto, tem um ângulo de 90 graus. Agora vamos ver um obtusângulo. Um obtusângulo é quando o seu ângulo anterior é superior a 90 graus. Ou seja, este tem um ângulo superior a 90 graus. Outros exemplos deles podem ter diferentes formatos. Eles geram um ângulo obtuso, por isso se chama obtusângulo. E então temos aqui outro exemplo que tem superior a 90 graus, outro que tem superior a 90 graus e outro que tem superior a 90 graus. Ou seja, um dos seus ângulos internos é superior a 90 graus. Quando falamos num triângulo retângulo, ou seja, que tem o seu ângulo aqui é de 90 graus e gera um ângulo reto, os seus lados têm nomes. Têm designações e vamos ver quais são as designações que os mesmos têm. Então, ou seja, o lado, temos aqui uma hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo, ou seja, se temos aqui o ângulo, qual é o lado que está oposto a este ângulo? É este. O BC chama-se hipotenusa, é o lado que está oposto ao ângulo. Ou seja, quer o lado AC, quer o BC, chama-se catetos. Ou seja, para o triângulo retângulo não nos podemos esquecer que os seus lados têm designações. A hipotenusa está oposta ao ângulo, é a parte mais comprida.
e os seus outros dois lados chamam-se catetos. Vamos agora ver aqui este exemplo. Então pergunta-nos se um triângulo escaleno tem os lados todos iguais. Um triângulo escaleno, o que é? Ele tem os lados todos diferentes. Vamos ver aqui um exemplo de um triângulo escaleno. Pegando no exemplo que vimos anterior, este é um triângulo escaleno, ou seja, que tem os lados todos diferentes e os seus ângulos interiores são ângulos agudos menores que 90 graus e têm que a sua soma dá 180 graus. Agora vamos verificar. Então um triângulo isósceles pode ser acutângulo? Então temos aqui um exemplo de um triângulo isósceles. E para ser acutângulo, o que é necessário? É necessário que tenha 3 ângulos agudos. Se olharmos para este triângulo isósceles, ele tem 3 ângulos agudos. Este ângulo é menor que 90 graus, ou seja, menor que um ângulo reto, logo não está assim. Este também e este aqui também. Então, sim, um triângulo isósceles pode ser um acutângulo. E agora, um triângulo escaleno pode ser um obtusângulo? Vejamos aqui um exemplo de um triângulo escaleno. Ora, o que é um triângulo escaleno? Que tem os lados todos diferentes. Se ele pode ser obtusângulo, então vejam, este tem um lado todo diferente e aqui ele gera um ângulo obtuso, que é maior que 90 graus. Logo, ele pode ser obtusângulo. E agora, um triângulo equilátero pode ser retângulo? Vamos lá ver. Então aqui temos um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Que tem que ter todos os lados iguais com o mesmo comprimento. Então como é que vocês acham que seja possível que seja um triângulo retângulo que para ser retângulo tem que ter um ângulo com 90 graus? Ora, para ter 90 graus tem que ser um ângulo reto. Então não se consegue ter os lados todos iguais com um ângulo reto. Vejam agora. Então aqui ao lado temos um triângulo retângulo. Ou seja, ele faz aqui um ângulo de 90 graus. Ora, para fazer aqui um ângulo de 90 graus não é possível ter os lados todos iguais. Logo, um triângulo equilátero não pode ser retângulo. E agora vamos ver, um triângulo isósceles pode ter 3 lados iguais? Pode, mas um triângulo isósceles tem pelo menos 2 lados iguais. Se tiver 3 lados iguais é o quê? É um triângulo equilátero. Ele pode, mas se tiver 3 é um triângulo equilátero. Agora temos aqui este exercício. Ou seja, temos um triângulo e queremos fazer corresponder as letras A, B, C aos pontos do triângulo. Ou seja, sabemos que A, B, o ângulo B, o ângulo que gera AC, que é o ângulo B, tem 67 graus. Sabemos que o ACB tem 90 graus, ou seja, 90 graus há de ser onde ele faz o ângulo reto. Portanto, já sabemos que este ponto será o C. E o outro, CAB, tem 23 graus. Então já conseguimos saber que este ponto onde faz o ângulo de 90 graus será o ponto C. Ou então sabemos que aqui temos o ponto C. Ora, se sabemos que ali temos o ponto, então sabemos que ali é o ponto C, que é onde faz o ângulo de 90 graus. Agora necessitamos de um transferidor. Vamos ver se consigo explicar com o transferidor. Vamos assim verificar se este ponto que estava aqui mais este se terá 67 graus. Para identificarmos o ponto A e C. O C está aqui e o outro ponto que é o CAB. Portanto, já sabemos que o ACB tem 90 graus. De forma a que possamos ver melhor, coloquei aqui ao lado. Ou seja, temos aqui o transferidor, colocamos
este ponto do transferidor no ponto do triângulo e vamos ver se este ângulo será 67 graus, para determinarmos que aqui será o ponto B e aqui será o ponto A. Então, vamos verificar. Se verificarmos, ele terá os 67 graus aproximadamente, com esta medição. Logo, aqui será o ponto B e o outro será o ponto A. Vamos então assinalar. Ora, aqui será o ponto B e aqui será o ponto A. Então, faríamos o mesmo para medir o outro ângulo. Veríamos que tinha aproximadamente 23 graus. Então, agora vamos saber que nome é que se dá ao ponto AB. Ou seja, é o lado oposto onde está o ângulo reto. Portanto, é a hipotenusa. Isto é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Então, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E estes dois lados, o AC e o CB, são os catetos. Portanto, não nos devemos esquecer de que o ângulo reto, um triângulo retângulo, são nomes dados aos seus lados. A hipotenusa, que é o que está em frente ao ângulo, onde faz o ângulo 90 graus, e os outros dois são os catetos.